Olá, mulheres lindas, tudo bem com vocês? Então, estou aqui mais uma vez nesse vídeo e, por incrível que pareça, eu estava meditando o que eu vou trazer. Toda vez eu faço assim, sabe? Eu oro e falo: Deus, o que o Senhor quer? Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu fale? E o Espírito Santo me trouxe para continuar falando sobre a mulher sábia. Isso é muito necessário nos dias de hoje. Nós temos aí um grande movimento aí feito por Satanás, gente, para que venha distorcer aquilo que o Senhor quer para nós, aquilo que Deus já preparou para nós. Ele quer tirar de nós a nossa bênção. Ele já escolheu nós para uma grande obra, que seja ela dentro da sua casa mesmo, entre os seus filhos, entre os seus parentes, na sua família, na sua igreja, na sua faculdade, no seu serviço. Onde quer que você vá, mulher, você tem que fazer diferença, porque nós somos escolhidas por Deus. Nós temos algo que é dado por Deus, a sabedoria, o discernimento. Nós conseguimos aí sentir coisas que o homem não consegue, perceber coisas que o homem não consegue. Isso é uma dádiva de Deus para nós. E Satanás sabe disso. Ele sabe que uma mulher sábia, ela edifica o lar. Não só o lar, mas ela consegue, onde ela está, fazer diferença. E ele quer tirar isso de nós. Então talvez seja por isso a necessidade aí de continuarmos falando sobre a mulher sábia. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou começar já falando, lendo a palavra do Senhor. Uma palavra muito conhecida. Se você está aí do outro lado, eu não sei se você já é evangélica ou já foi, conhece um pouco a palavra de Deus, mas eu vou ler um pouquinho aqui para que você possa entender qual é a vontade de Deus para uma mulher, né? Uma mulher que ela vai edificar o seu lar. Que o lar dela vai ser abençoado por Deus, porque ela vai cumprir mandamento. Quando nós cumprimos mandamento, óbvio que o resultado disso é satisfatório, é bênção para nós, né? Então vamos lá, é Provérbios 31, ele é um pouquinho grandinho, eu vou ler do 10 ao 27, vamos lá. O louvor da mulher virtuosa. Antes de eu começar a ler, se você não for inscrita no canal, se inscreva no canal, tá bom? Dá um like, compartilhe esse vídeo com outras mulheres, para que a vontade de Deus seja feita, amém? Então vamos lá, o louvor da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã em linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante. De longe traz o seu pão, e ainda à noite, ainda noite, e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mão que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciões da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa. Que lindo, né, gente? Aqui tá falando de uma mulher até bem assim pra frente daqueles tempos, né? Ela é uma mulher que ela trabalha, você viu? Ela trabalha, ela cuida do lar, ela faz com que o marido dela tenha orgulho dela quando senta ali na roda com os anciões, porque é uma mulher sábia, né? Uma mulher que faz assim coisas que são boas aos olhos do esposo, aos olhos de quem vê. Aqui tá falando que a família não passa frio, porque ela faz ali as roupas, né? De linho, de escarlate. E interessante que são coisas que nós fazemos hoje, se você for ver, mas talvez com um pouquinho menos de sabedoria. Nós também trabalhamos, nós também ajudamos nossos esposos, né? Quem é casada, quem tem aí alguém do seu lado, né? E interessante que uma mulher que teme ao Senhor, ela vai ter esse coração disposto. E eu falei no outro vídeo aí em relação a ser submissa, então aqui também está bem incluso isso, né? É uma mulher que respeita o esposo, é uma mulher que cuida do lar. Essa parte aqui muito linda, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. É uma mulher que sabe o que fala,
é uma mulher que não vive aí no meio da fofoca, não fica perdendo tempo com coisas que não edificam. Ela está preocupada com o bom andamento do lar, ela está preocupada que os filhos cresçam saudáveis, sejam bem guiados, que o esposo se sinta satisfeito ao lado dela, e óbvio que ela está plantando algo bom e vai colher coisas boas. Então é isso, Deus quer que nós tenhamos essa sabedoria, que nós não venhamos aí colocar o nosso lar em risco, ouvindo coisas aí, sabe? Que a mulher tem que comandar, tem que fazer isso e aquilo, tem que não respeitar o homem, umas coisas assim que não vai de acordo com a palavra de Deus. Se você quer adorar a Deus, se você quer obedecer, você precisa primeiramente obedecer a palavra, né? Então eu vim também trazer para vocês aí, ao qual o Espírito Santo me trouxe, eu até falei um pouquinho em relação a isso, essas duas mulheres, Vasti e Esther. Nós temos aí um exemplo muito grande. Vasti foi uma mulher tola. Vasti era uma rainha, Vasti tinha tudo o que ela queria ali naquele reino. E como eu havia falado, como está na palavra do Senhor, havia uma festa e o rei simplesmente mandou chamar ela, porque ele queria mostrar ali aos príncipes, às pessoas que estavam naquela festa, a beleza da esposa, né? Olha minha rainha, como ela é linda, como ela é maravilhosa. E mandou chamar, ela disse que não ia, ela não quis atender naquele momento, ela achou que não devia ir, e ela sabia de todos os mandamentos que tinham ali, que quando o rei chamasse tinha que ir, gente, tinha que atender. Então, não reparem não que como eu já disse em outros vídeos, eu tô aqui no meu quarto e aqui na frente da minha janela tem uma avenida, tá? Então, ele mandou chamar ela, ela não quis ir. Então ela quebrou ali uma das regras, né? Ser obediente. E o rei ficou naquela situação difícil e já tem aqueles homens lá ali ao lado dele que disse que você tem que entrar com alguma providência, você tem que fazer alguma coisa porque vai ficar feio pra você. As outras mulheres vendo isso também não vão mais obedecer seus maridos, então precisa tomar alguma atitude. E ele tomou uma atitude drástica de destronar a rainha Vasti. Perdeu todos os seus direitos de rainha simplesmente por não obedecer, simplesmente por ser tola. O que custava essa mulher atender o pedido do rei? Ela não ia fazer nada demais, só apenas ia ali atender o pedido do rei, então ela achou que não devia e perdeu ali o seu trono. Então nós vemos aí então agora Esther. Esther é uma moça que foi criada pelo seu primo, Mardoqueu, e ele era primo de Esther. E por quê? Porque o tio dele faleceu, né? O pai e a mãe de Esther faleceu e ele ficou criando Esther como se fosse filha. Esther, na verdade, chamava Hadassah, né? O nome dela era Hadassah. E após ela ir ali para participar dessa seleção, passou a ser Esther, rainha Esther, que significa estrela, começou a brilhar ali. E Esther teve uma vida comum, né? De uma moça assim pobre, uma vida meio complicada, perdeu seu pai e sua mãe e foi criada pelo primo. O primo tratava como se fosse filha. E nesse momento que ela participa da seleção, tem todo um processo ali, ela foi escolhida, ela achou graça diante do rei, era uma menina, uma moça, né? Ali se tornou uma mulher e uma mulher sábia. Ela sabia dos mandamentos, então ela agia de forma correta. Ela passou a ser rainha e mesmo assim não perdeu assim a sua simplicidade, não deixou de prestigiar o seu primo, né, Mardoquai, tanto que ele deu regras para ela, né, alguns direcionamentos. Não fala que você não fala da sua linhagem por enquanto, porque ele sabia que senão ela não poderia não ser aceita, e tudo que acontecia ele ia ali ter contato com ela, ela recebia ele bem, porque tem pessoas que passam, imagina, você é uma pessoa simples, do nada você vira uma rainha. Quantas pessoas que mudam por coisas tão simples, né? Eu já vi pessoas que comprou um carro e aí você passava perto, porque ela comprou um carro, ela não mais te cumprimentava porque ela achava aquilo ali mudou a história da vida dela, da vida dele. Então você vê que ser humano é complicado. Mas essa moça não deixou que isso entrasse no seu coração, ela continuou do mesmo jeito. Interessante a sabedoria de Esther. Graças a essa sabedoria, ela sabia lidar com o rei, ela era obediente, ela era submissa, e no momento que precisou, né, tudo tem um propósito de Deus, né, Deus permitiu que ela chegasse a ser rainha, porque lá na frente ela ia livrar o povo dela da morte. Então, para quem nunca leu essa passagem toda, lê Esther, que é uma bênção, viu, gente? Muito edificante essa palavra. E então ela teve que intervir ali diante do rei, com sabedoria. Ela aproveitou um momento. Primeiro ela fez o que? Ela colocou Deus na frente, né? Ela orou, jejuou e foi ali perante o rei, porque não poderia chegar perante o rei se ele não fosse chamado. Ao contrário de Vasti, o rei a chamou para que fosse a sua presença e ela disse, não vou.
A rainha Esther já foi ao contrário. O rei não tinha chamado ela, mas ela foi na presença do rei correndo risco de morte. Mas por ter já um histórico, né? Ela era muito amável, muito linda, muito formosa. Ela, acima de tudo isso, era obediente, né? Cumpria ali os mandamentos, as regras daquele reinado. Então observe então que quando nós cumprimos mandamento, quando nós andamos conforme a vontade de Deus, há algo que nos envolve, fazendo com que tudo vá bem. É a lei da semeadura, eu planto e eu colho, entendeu? Então por isso, mulher, você precisa saber o que você vai plantar dentro do teu lar. Tenha sabedoria de Deus, tenha sabedoria para lidar com seu esposo, tenha sabedoria para lidar com seus filhos, porque quando nós agimos de uma maneira tola, nós destruímos nosso lar. Né? Nós vemos aí consequências gravíssimas por causa de mulheres que são amargas, né? Mulheres que são desobedientes, quebram regras, então vai vir as consequências, né, de tudo isso. Eu tenho um testemunho, o Espírito Santo trouxe ao meu coração, e é um testemunho que eu achava muito lindo, porque eu sou uma pessoa assim de observar muito, tá? Eu cheguei nesse momento aqui de estar ensinando, de estar falando, mas eu tenho um processo aí onde eu quebrei já muito a minha cara, onde eu tive que aprender muitas coisas, e eu tenho recebido bênçãos de Deus por ter sabedoria hoje. Não que eu seja perfeita, que nós sempre estamos aprendendo, né? Mas eu tive atitudes em momentos, por exemplo, eu sou muito assim, eu gosto das coisas certas, se eu vejo alguma coisa errada eu quero falar, eu tomo partidas, eu falo o que eu penso. E então muitas vezes eu via alguma coisa que eu achava que estava errado e ia lá e falava, e aquilo dava uma confusão maior, uma brigaiada danada, e eu não conseguia provar que eu estava certa, e eu saí ainda como ignorante, como errada, e foi passando-se o tempo, e eu fui passando por toda essa situação, e Deus foi me ensinando. E chegou um momento aí que eu passei as mesmas situações, porque eu já vi as pessoas falarem que quando o nosso Deus nos permite passar por alguma coisa, alguma prova, se você for reprovada, você passa novamente aquela situação. E eu vivia nesse ciclo, dava aquela maneirada, ela vinha eu de novo. Calúnia, defamações, coisas que faziam e eu queria me impor, eu queria mostrar que eu estava certa. E teve esse momento que eu comecei a orar, comecei a chorar, Deus me ajuda, me dá direção, me ensina. O Espírito Santo começou a me guiar quando eu pedi para ele, me guia, me ensina, eu quero ser sábia, eu quero ser transformada, isso em mim não é legal, eu já vi que está errado, eu preciso ser transformada nisso, me ajuda a fechar minha boca, me ajuda a abrir a boca na hora certa, no momento certo, me ajuda, me ensina a agir de conforme a sua vontade, porque quando nós andamos na vontade de Deus, as coisas fluem, e assim tem sido na minha vida. E então quando eu comecei a passar novamente a mesma situação, eu já olhava aquela situação, vendo Satanás já armando o mesmo laço, a mesma situação, e eu falava, Deus, e agora? O Espírito Santo me ajuda. E aí eu ouvi a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala conosco, tá? Ele fala conosco através da palavra, ele fala com você mesmo, ao seu coração. É algo lindo, gente, é algo muito lindo, muito real. Então, eu orava e o Senhor falava, ó, fica quieta, não fala nada. Às vezes me revelava, tá acontecendo isso, fecha sua boca. Fulana vai vir falar com você, o ciclano vai... Eu sei que é algo assim inusitado, né? Mas quem é servo do Senhor sabe que o Espírito Santo fala conosco. Então eu fechava minha boca e eu vencia as batalhas com a boca fechada. Eu fiquei assim maravilhada de ver aquela situação. Eu vi Deus falando para mim, fica quieta, eu vou mostrar que sou Deus na sua vida. Gente, já teve calúnia na minha vida de coisas assim que eu olhava e falava, Deus, por que acontece isso? Sabe, eu não sou perfeita, mas eu tenho algo meu mesmo. Eu sou uma pessoa que sempre gostei de trabalhar, de lutar pelas minhas coisas, sou sonhadora, gosto de planejar, quebra a cara, caio, levanto de novo, sou assim pela misericórdia de Deus. E aí eu via pessoas falando coisas de mim que eu falava, gente, até cheguei ao momento de falar, será que eu sou tudo isso mesmo que o povo fala, né? E às vezes, sabe, ficava no meu canto, calúnias terríveis, eu não vou entrar em detalhes aqui porque não vai edificar, e eu quero apenas que a sua vida seja edificada. O correto é que através da minha boca fechada eu vi Deus trabalhar. Através da minha boca fechada, eu vi Deus entrando com providência, tirando pessoas do meu caminho que estavam complicando a minha vida, fazendo algo contra a minha vida. E Deus foi trabalhando, gente. Deus foi mudando dentro de mim, Deus foi me transformando. Eu cheguei à perfeição? Não cheguei à perfeição. Por quê? Porque como você vai saber que uma pessoa chegou à perfeição? Se você chegar na perfeição 100%, Deus te tira desse mundo. Ele não te deixa aqui para você ser contaminado. Então eu estou ainda em andamento, estou aprendendo, mas hoje eu vejo aí um novo horizonte. Hoje eu consigo enxergar as coisas de uma maneira diferente. Hoje eu consigo colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. E quando eu tenho feito isso, eu tenho visto assim maravilhas acontecendo na minha vida, dentro do meu lar, a paz dentro do meu lar.
a transformação na vida dos meus filhos, o cuidado. Então, gente, isso é maravilhoso. Bom, voltando lá, eu quero falar sobre esse testemunho. Meu Deus, eu já falei tanto. Então, o que aconteceu? Eu andava com uma moça, Deus colocou ela no meu caminho, e ela estava passando o casamento dela, isso num trabalho, né, onde eu trabalhava. Algo que eu passei também. Só que na minha falta de sabedoria, eu não sabia, né? Então algumas coisas aconteceram, e quando eu vi ela passando pela mesma situação, Deus faz isso, gente. Nós passamos por alguma situação complicada e depois isso vai servir, sabe, para abençoar outras vidas. Eu tenho visto isso na minha vida. Então eu comecei a dar direcionamento, não, olha, aconteceu isso, alguém se metendo no casamento dela ali, ela e o esposo. Graças a Deus esse esposo era servo de Deus junto com ela, amava ela de uma maneira tão linda, sabe? E ela também com o esposo. Então isso tudo fortaleceu o casamento deles. Mas ela falava, olha, aconteceu tal coisa, eu vou falar isso, não faz assim, faz dessa forma. Eu fiz assim, deu assim, sabe? O resultado não foi bom. É verdade. Então ela começou a agir daquela conformidade e Deus foi trabalhando na vida dela. E um fato marcante para mim, que eu achei lindo, os dois trabalhavam, eu não vou falar nome, né, mas é importante saber esse testemunho lindo. Os dois trabalhavam, só que o esposo trabalhava num serviço assim, um serviço que ele não era registrado, ganhava muito pouco, e ela trabalhava ali conosco, né, e ela ganhava um pouco melhor que ele, ela tinha alguns benefícios melhores do que ele, só que ela tratava o esposo de uma maneira tão linda, sabe, ela honrava o marido, porque tem mulher que é assim, né? Eu já vi isso acontecer. Eu ganho mais que você. Então ela manda, ela faz questão de mostrar, eu sou melhor que você. Eu tenho talvez um estudo, eu tenho não sei o quê. Então isso não agrada a Deus. Diminuir o seu parceiro. Vice-versa, né? Mas eu estou direcionando isso para você, mulher, que tem a incumbência de trazer sim a paz para o seu lar, porque Deus escolheu você para isso, para auxiliar o seu lar, para edificar a sua casa. Então, o que aconteceu foi que um dia eu fui com ela no shopping, na hora do almoço, e nós vimos uma bolsa lá. E ela falou assim, nossa, que bolsa linda, adorei, que linda. Eu vou falar com o meu marido para ver se eu posso comprar. Nossa, eu fiquei indignada com aquilo. Só que eu não falei nada, eu pensei comigo, como assim, gente? A menina trabalha, né? Tem o dinheiro dela, só pegar e comprar a bolsa, né? Porque às vezes pensamos assim, eu sou independente, é meu trabalho, é meu dinheiro, mas olha que coisa linda. Ela não fazia dessa forma. Tudo era falado com o esposo. Eu não me meti, mas eu pensei comigo, que estranho, né? Não trabalha, tudo bem. E ela chegou depois, conversou ali com o esposo não, né? O orçamento que eles tinham. E aí, irmãos, vamos lá comigo que eu vou comprar a bolsa. Aí comprou a bolsa. E eu fiquei pensando, tá bom, amém. Cada um sabe das suas vidas, né, gente? Nesse momento eu também estava aprendendo com ela. Ela falava pra mim assim, Rose, foi Deus que colocou você no meu caminho, porque Deus mudou minha história, Deus abençoou meu casamento. Até me emociono. E aí eu falava pra ela assim, foi Deus que colocou você no meu caminho, porque através de você eu tenho aprendido tanto. E ela era uma menina jovem, metade da minha idade. A metade da minha idade. Mas ali tinha aqui o amor, sabe? O companheirismo, o respeito mútuo. E Satanás não conseguiu destruir o casamento dela. Você acredita nisso? Como Deus é lindo. E sabe o que aconteceu? Que eu achei mais lindo ainda. Ela honrava tanto o esposo dela, ela falava dele de uma forma tão linda. Com admiração, com respeito. E aí, gente, vocês me desculpem, mas eu sou meio bobona mesmo, tá? Eu sou assim, eu vejo coisas lindas e me emociono. Um passarinho voando, uma árvore, um animalzinho me faz ficar emocionado. Com as coisas que Deus faz, né? Coisas simples que edificam um lar, gente. Simplesmente uma atitude de amor, de respeito, de cumplicidade. E sabe o que aconteceu? Deus abençoou o esposo dela de uma forma que preparou um emprego muito bom, preparou um emprego que tinha todos os benefícios, exaltou ele, e ela não mudou em nada. Quando ele tinha um emprego inferior ao dela, ela honrava ele. E quando ele passou a ter um emprego bom, ela continuou da mesma forma. Então, essa atitude dela trouxe a bênção pro lar dela. Eu tenho que parar aqui que vai acabar o meu espaço no celular. Mas é isso, mulheres. Toma esse exemplo, tá? Edifica seu lar. Respeita, sabe? Cuida com amor, peça direção ao Espírito Santo. Eu sei que às vezes é difícil, mas Deus te dará sabedoria. Você entende, mulher, que uma atitude dessa pode transformar a sua vida? Talvez você tá aí passando um momento difícil, esposo bravo, né? Uma briga aí dentro de casa, e você grita de um lado, desrespeita um ao outro, e sabe, Satanás entra, vê espaço e trabalha destruindo.
Começa a orar ao Senhor, começa a pedir direção, começa a pedir sabedoria. Fala com amor, fala com respeito. Começa a plantar coisas boas dentro do teu lar. E Deus vai transformar a sua vida, vai transformar o seu lar. Não permita que Satanás entre, não permita que Satanás destrua o seu casamento. Edifica o seu lar, mulher, porque você tem esse poder nas tuas mãos. Deus tem te escolhido para isso, para edificar a sua casa. Amém? Espero que vocês entendam aí essa palavra. É uma palavra que o Espírito Santo quer transformar em meio a esse caos, em meio a essa situação que estamos vivendo, onde as mulheres estão se revolucionando, né? Falando, não, nós temos que fazer isso, nós temos o direito de abortar quando quiser, nós podemos fazer isso, aquilo, podemos se relacionar com quem quiser, porque meu corpo, minha regra. Isso é regra de Satanás. A nossa regra está aqui, ó, tá? É daqui que vem as nossas regras. Então, que você possa edificar o seu lar em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer uma oração agora breve para terminar esse vídeo. Pai eterno, Criador dos céus e da terra, nesse momento eu apresento cada mulher que está aí do outro lado, Senhor. Abre a visão, dá sabedoria, Senhor. Dá sabedoria a essa mulher, Pai, para que ela possa edificar o lar. Senhor, dá sabedoria para que ela venha fechar todas as brechas. Pai, acalma o coração. Senhor, abençoa que ela venha fechar a boca e abrir somente no momento certo, Pai. Para que o lar dela seja abençoado, para que o lar dela seja edificado, Senhor. Entra dentro desse lar. Destrói toda ação maligna, toda obra de macumbaria feita contra esse casal, toda inveja, Senhor, sobre esse casal. Pai, destrói agora. Abençoa os filhos, abençoa o lar. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro e determino essa vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? É isso. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo.